Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos. Eu, professor Paulo, Jéssica, nossa intérprete, para esse bate-papo que a gente vai fazer sobre gestão do tempo, rotinas de estudo, sobre gestão do tempo, a importância da gente gerir o tempo, otimizar as nossas horas, dedicá-las ao estudo, dedicá-las ao lazer, rever os conteúdos estudados, né? Aqui os nossos objetivos: conhecer as principais técnicas de gestão do tempo e apontar estratégias para otimizar, o tempo nos estudos. Então, aí a falta de tempo não ser mais justificativa. A gente faz aí uma otimização do tempo, pensa nas nossas tarefas diárias e a gente faz essa gestão a partir de técnicas que a gente vai aprender na aula para otimizar esse tempo, conseguir estudar, conseguir atingir os nossos objetivos. Importante aí, né? Olha o reloginho passando para a gente aí. Nós temos muitas atividades no nosso dia a dia, né? Nós temos as nossas responsabilidades na escola, as nossas responsabilidades em casa. Tenho certeza, né, que você contribui com as tarefas dentro da sua casa, contribui com o pai, com a mãe, com os seus responsáveis, né? São tarefas da escola, rotinas de estudo, compromissos diários, né? Ajudar nas tarefas de casa. E para dar conta de tudo isso, nós precisamos ter uma excelente gestão do tempo. Nós temos muitas atividades no nosso dia a dia, né? A gente tem as nossas atividades em casa, as nossas atividades na escola, né? As nossas atividades aí na igreja, as nossas atividades, né, que a gente assume, né, no nosso dia a dia. Ter uma boa gestão do tempo permite que a gente cumpra com excelência todas essas atividades, né? As tarefas de escola, as rotinas de estudo, os compromissos diários, ajudar nas tarefas de casa, ajudar o pai, ajudar a mãe, ajudar os nossos responsáveis na tarefa de casa. Tenho certeza que você tem nessas responsabilidades na sua casa. E para dar conta de tudo, a gente precisa ter uma excelente gestão do tempo, beleza? Então aqui, pessoal, afinal, como a gente pode ter uma gestão do tempo eficiente, né? Como a gente pode aí controlar o nosso tempo para que ele, né, seja o nosso aliado e a gente não fique fazendo as tarefas em cima da hora, né? E a gente consiga entregá-las ali com qualidade, né? Como usar o tempo ao nosso favor e organizar, né, melhor as nossas tarefas. Então vamos juntos aprender técnicas de gestão de tempo, né? Essas técnicas, aliadas a um cronograma de estudos e a disciplina do nosso cotidiano em cumprir o nosso cronograma, em aplicar essas técnicas, vai aí auxiliar, né, nas tarefas que a gente tem para executar, nas tarefas de casa, nas tarefas de escola. Então é importante, né? Você tem ali uma tarefa de escola para fazer e você diz que você vai fazer essa tarefa, né, em meia hora, em 40 minutos, e você então passa a controlar o tempo, né, faz uma dedicação a essa tarefa para que você cumpra o seu objetivo. Então vamos juntos, vamos aí aprender técnicas de gestão do tempo, né? Então a gestão do tempo é uma metodologia que auxilia na organização e no planejamento da sua rotina, né? Quando a gente conhece as nossas necessidades, conhece a nossa rotina, então é importante aí que a gente conheça, né, quanto tempo a gente gasta, por exemplo, para se deslocar até a escola, quanto tempo eu preciso, né, para me arrumar para ir para a escola. Então veja, né, que a gente precisa conhecer a nossa rotina e pensar em uma estratégia de gestão do tempo. Então ela é uma metodologia, né, e ela pode ser aplicada aí nas organizações, na sua rotina escolar, na sua rotina em casa, né, essa estratégia de gestão do tempo. É o ato de administrar o período de duração dos eventos. Então você sabe quanto tempo, né, esse evento, essa sua caminhada até o colégio, quanto tempo você demora para organizar o seu quarto antes de sair para o colégio, e você passa então a organizar, a fazer uma gestão do tempo, né? É uma maneira de otimizar as nossas tarefas no dia a dia. Tranquilo? Então aqui, pessoal, contar o tempo é uma das maiores preocupações da humanidade, né? Então nós temos hoje o relógio que nos ajuda a contar o tempo, né? Relógio digital, relógio cronológico, mas essa ideia de contar o tempo acompanha a história da humanidade, né? Civilizações mais antigas desenvolveram formas de contar o tempo, né? A utilização do calendário, nós vamos ter aí lá na antiguidade, os gregos utilizavam calendário, os egípcios utilizavam calendário.
Então, essa necessidade que a gente tem de contar o tempo, de ter uma gestão do tempo para que a gente possa executar as nossas tarefas, né? Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de trabalhar, tempo de descansar. Então, nós temos vários tempos aí, né? E atualmente a gente divide o tempo em meses, semanas, dias e horas, né? Trago para vocês aqui uma imagem do calendário asteca, né? Esse povo pré-colombiano que se utilizava da contagem do tempo, né? Então eles tinham um calendário com 360 dias, muito similar ao nosso, que é aquele calendário que eu trago a imagem para vocês. Ele também dividia o tempo para que ele tivesse as tarefas, né? O tempo de plantar, o tempo que vai ser de colher, o tempo que era dedicado aos rituais. No Egito Antigo, o tempo também era importante, né? O tempo da cheia do Rio Nilo. Então percebam que a contagem do tempo não é uma necessidade do homem de hoje, né? Fazer uma gestão adequada do tempo, ela acompanha, ela é uma das preocupações da humanidade para que a gente entenda a importância de contar o tempo, né? Na mitologia grega havia um deus dedicado ao tempo, que é Cronos, né? O deus Crono. E a palavra cronologia, estudo do tempo, tem relação com a mitologia grega, né? Então esse deus aí que era o deus do tempo, Cronos, e outros personagens que nós vamos ter na história, né? Que também tem essa relação com o tempo, beleza? Então aqui uma atividade, a frase a seguir propositalmente contém erros, né? Então foi escrita de forma errada. Identifique esses erros e escreva corretamente essa frase. Então a frase é o seguinte: a gestão do tempo é uma ferramenta dispensável na organização de uma rotina de estudos. Contar tempo e otimizá-lo nos estudos foi uma necessidade da sociedade medieval. Pense na frase, identifique os erros, né? Converse com os seus colegas e a gente faz a correção juntos dessa atividade.
Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Essa frase tem aí alguns erros escritos propositalmente para que você possa identificar esses erros e reescrevê-la de forma correta, né? Então ali, ó, a gestão do tempo é uma ferramenta dispensável, aí está o primeiro erro, né? Na organização de uma rotina de estudo. Contar o tempo e otimizá-lo nos estudos foi uma necessidade da sociedade medieval. Foi uma necessidade da sociedade medieval, também aí um erro nessa frase. Uma possibilidade de resposta é: a gestão do tempo é uma ferramenta indispensável na organização de uma rotina de estudos, né? Contar o tempo e otimizá-lo nos estudos sempre foi uma necessidade humana, né? O homem sempre se preocupou com contar do tempo e organizar a sua rotina, beleza? Então aqui, ó, sabemos que qualquer mudança nos nossos hábitos nunca é uma tarefa fácil, né? Mas planejar e gerir o tempo, ele agrega uma série de benefícios, né? Quando a gente consegue ter uma gestão do tempo eficiente, impactando na nossa saúde, nos relacionamentos, produtividades e outros pontos de vida e de carreira. Por isso que é importante, né, eu ter uma rotina organizada, fazer a gestão do tempo de forma eficiente para, né, o tempo que eu gasto com a escola, né, o tempo que eu invisto com a escola, o tempo que eu invisto com a minha família, o tempo que eu invisto, né, nas minhas atividades físicas. Então eu consigo planejar e otimizar essa gestão do tempo. E aí a gente tem algumas dicas, né, para que você tenha esse planejamento da gestão do tempo. Então faça um planejamento com antecedência. Planeje a sua semana, né? Antes da gente iniciar a semana ali, a gente senta, vê quais são as nossas tarefas que nós temos que fazer, por exemplo, frequentar o colégio, né? É algo que a gente faz diariamente. Então faça um planejamento. Às vezes você tem um evento na semana que vai, né, precisar de um tempo maior, você tem uma consulta, uma visita, então você tem uma atividade extraescolar. Então faça um planejamento com antecedência, para que a gente possa então pensar na gestão do tempo. Defina metas e objetivos, né? Onde você quer chegar, o que você quer fazer, né? Qual é aí a universidade que você quer entrar? Vamos definir essas metas, esses objetivos, porque eu preciso saber qual é o caminho que eu quero percorrer, né? Quando a gente não sabe qual é o nosso destino, qualquer caminho serve. Então é importante você pensar no seu destino para que a gente possa, né, ver o melhor caminho para você chegar até ele. Defina prazos, isso é importante, né? Na nossa gestão do tempo, eu preciso definir prazos. Eu tenho que entregar um trabalho, né, de língua portuguesa daqui 2 semanas, mas eu vou organizar no meu cronograma para fazer o trabalho, né, essa semana, para poder revisar e entregar um trabalho de qualidade. Então a gente tem, né, um planejamento com antecedência, a gente definiu as metas, a gente definiu os objetivos, defina os prazos, né, para que a gente conclua a tarefa. Vamos evitar a procrastinação, né, essa ideia de adiar para amanhã, daqui a pouco a gente tem muita tarefa para fazer em um curto período de tempo e a gente não entrega a tarefa com a qualidade que você é capaz de entregar. Priorize tarefas. Algumas tarefas são mais importantes de serem feitas, mais importantes de serem entregues. Então, priorize essas tarefas, né? E gaste o tempo certo na atividade certa. Então, se a gente segue os nossos passos, você fez um planejamento semanal das suas atividades, você definiu as metas e objetivos, você definiu o prazo, né? Você priorizou as tarefas, vamos gastar o tempo certo na atividade certa. Afinal de contas, você manda super bem em geografia, né? Você entende do conteúdo, você tem um conhecimento de geografia super bacana e você vai se dedicar aí 2 horas semanais para revisar a disciplina de geografia? Talvez você não tenha essa necessidade, então gaste o tempo certo na atividade certa. São estratégias que a gente tem para gerir o nosso tempo de uma forma a otimizá-lo e a conquistar os nossos objetivos, né? Então aqui uma atividade, ó. Elabore um organograma, né, com estratégias para otimizar a gestão do tempo e compartilhe, né, a sua resposta com os seus colegas de sala de aula, o seu professor, a sua professora, né? Veja o organograma dos seus colegas, né? Abram as câmeras nas nossas aulas que acontecem, mostre o seu organograma para o seu colega, compartilhe essas ideias e a gente volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos então corrigir, né, o nosso organograma, né, com estratégias aí para otimizar, para melhorar a nossa gestão do tempo. Fiz o meu aqui, vou compartilhar com vocês, né? Então, gestão do tempo, estabeleça prazos, né? Vou entregar essa atividade até sexta-feira, vou entregar essa atividade até dia 10, né? Então, estabeleça esse prazo ali, cumpra esse prazo, metas atingíveis, né? Para quando a gente cumprir a meta, a gente ter aquela satisfação que a gente cumpriu aquilo que a gente se comprometeu com nós mesmos, né? Então, estabeleça metas. Gaste o tempo certo com a tarefa certa, né? Quais são as suas necessidades agora da semana, quais são as suas necessidades ao longo do mês? Vamos organizar, gaste o tempo certo com a tarefa certa, né? Planejamento, palavra-chave na gestão do tempo. Eu preciso planejar as minhas tarefas, eu preciso planejar aquilo que eu preciso entregar, qual o prazo, né? Qual a minha necessidade. E organizar o tempo. Afinal, quanto tempo eu tenho disponível para as minhas tarefas extra, né, escola, extras tarefas que eu tenho dentro de casa e eu fazer essa gestão do tempo. Então aqui o meu organograma para que você tenha essa ideia, né, do que são as estratégias nessa gestão do tempo, né? E aqui o método fazer acontecer, né? O método fazer acontecer foi desenvolvido por David Allen e ele traz aí, né, no seu livro Fazer Acontecer, uma técnica com 5 etapas que permite a gente, né, pensar, debater as atividades e tornar essas atividades numa lista de tarefas simples, executável. Então, a arte de fazer acontecer, ele traz ali, ó, primeira estratégia, né? Recolher, anotar todas as tarefas que vêm à mente. Então, quase aí uma tempestade de ideias, né? Você pega uma folha e pensa, quais são as tarefas que eu tenho que fazer? E vai anotando essas tarefas. Olha, preciso estudar, preciso, né, organizar meu quarto, olha, né, neste dia eu tenho futebol, com que eu pratico um esporte. Então, você vai anotando as suas tarefas, né? Esclarecer. Determinar se a tarefa é acionável e se ela possui etapas concretas para você seguir. Então, assim, o que eu preciso para realizar essa tarefa, né? Algo que eu faço em casa, como que é a realização dessa tarefa? Organizar, olha aí a palavra-chave, né? Planejamento, organização. Adicionar essa atividade a um calendário ou uma lista de tarefas. Então, algumas atividades, por exemplo, na nossa rotina, elas são atividades fixas, né? Você tem ali o teu período de aula, né? Então, começa ali no período da manhã e se estende até a tarde. Isso é uma tarefa que você tem fixa na tua agenda, né? Você talvez faz aí alguma atividade extra-escola, participa de algum clube, então você também tem os horários fixos, né? Então, vejam ali. Refletir de tempos em tempos, revisando as suas tarefas, né? Qual o próximo passo para a tarefa? Você realmente precisa finalizar a tarefa essa semana? Então, a gente precisa pensar nas prioridades da tarefa, né? A gente precisa definir as metas, os objetivos. E fazer, por fim, né? Vamos começar a trabalhar. Já que é uma organização, né, das nossas tarefas, uma gestão do tempo, a gente define as metas, as prioridades, o que precisa ser feito, com a ajuda de um calendário, a gente tem esse cronograma e mãos à massa, né? Vamos começar a trabalhar, vamos começar a executar essas tarefas. E é importante que você tenha um comprometimento em seguir o seu cronograma, né? Respeitar a sua gestão do tempo, tanto para as tarefas que você precisa executar diariamente, como o tempo destinado ao seu lazer. Você precisa respeitar o tempo destinado ao seu lazer, né? Respeitar o tempo que você vai estar com a sua família, fazendo a sua leitura, fazendo uma atividade física. Isso a gente consegue também fazer na gestão do tempo. E aqui a atividade, né? Olha a pergunta, né? Quais as etapas propostas pelo método fazer acontecer? Como sugestão da atividade, você pode também desenvolver um mapa mental sobre esse método, né? Criar aí algumas estratégias, fazer esse mapa mental e apresentar esse mapa mental para os seus colegas de sala, para o seu professor, a sua professora, e a gente constrói juntos aquele tempo e a gente volta a fazer a correção.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Quais as etapas propostas pelo método fazer acontecer. Então aqui, né, recolher, anotar as tarefas, aquela chuva de ideias, assim, quais as tarefas que eu tenho que fazer, eu anoto. A tarefa ela é acionável, né? Eu preciso fazer essa tarefa, o que eu preciso para desenvolver essa tarefa? Crie um calendário, organização, planejamento, palavras-chave para a gestão do tempo. Revise o seu cronograma, né? Ele é um cronograma possível de cumprir, porque quando a gente cumpre o cronograma, né, a sensação de que a gente cumpriu o nosso objetivo, atingiu aquilo que a gente se propôs de fazer, é algo positivo, né? E vamos executar a tarefa, mãos à massa, vamos pôr essa tarefa em dia, vamos fazer, vamos entregar e vamos entregar com qualidade. Galera, a importância da gestão do tempo, fazendo uma retomada, né? A gente consegue organizar a nossa rotina, a gente consegue organizar as nossas tarefas a partir de uma gestão do tempo adequada, uma gestão do tempo em que a gente, né, coloque o tempo a nosso favor. A gestão do tempo como estratégia para otimizar os seus estudos, né? Você tem o seu horário de aula na escola, é necessário que você também tenha uma gestão do tempo que permita os seus horários de aula em casa, né? Que permita você estudar em casa, revisar, exercitar, né? E reler as matérias que você viu no colégio. Também vimos a metodologia do fazer acontecer, os passos dessa metodologia para que a gente faça, né, uma gestão do tempo da melhor forma possível, né? E na nossa próxima aula, já que nós estudamos aí a gestão do tempo, vamos aí trabalhar métodos de estudo, né? Vamos aprender um pouquinho sobre métodos de estudos. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima, pessoal.